Zcast, tudo sobre zumbido. Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Eu sou Sandra Bastos, médica otorrinolaringologista aqui em São Paulo. E eu sou Lígia Morgante, médica otorrinolaringologista em Belo Horizonte. E hoje, nesse novo episódio do Zcast, nós vamos falar dos grandes objetivos, ou o grande objetivo que a gente tem em relação ao que fazer com o paciente com zumbido. Será que a gente precisa de uma terapêutica só? Ou será que a gente precisa de várias terapêuticas? Exatamente. Sejam todos bem-vindos. Bom, para começar, Sandra, queria começar trazendo essa pergunta em relação ao qual é o objetivo normalmente do paciente quando chega no consultório buscando aí um tratamento do zumbido. O que ele quer? O grande objetivo do paciente sempre é deixar de ouvir, né? Então ele ouve algo que é o zumbido, que não tá, é um ruído que não está no meio ambiente, ele ouve, ele pode se incomodar bastante com aquilo, ou em graus variados, e ele quer deixar de ouvir. Então ele vem para eu encontrar, né? Para mim, para você, então ele vem para a gente encontrar a grande solução, ou quais são as etapas, ou a etapa, o que precisa ser feito para que ele deixe de ouvir aquilo que tanto incomoda e que ele não sabe o que é. Né? Então, assim, a grande pergunta que ele faz, o que eu tenho, por que eu tenho isso e o que eu faço para poder esse negócio ir embora. Exatamente. O que a gente busca e o que a gente alcança, né, com um tratamento bem sucedido. O que a gente costuma, né, dizer para o paciente em relação ao objetivo nosso como médicos, como terapeutas que tratamos esse indivíduo que se apresenta com zumbido, que é diferente. É diferente. Uma coisa é o que a gente vai oferecer, a outra coisa é o que ele quer. Né? Então, assim, o que a gente tem de opções? Já passei por experiências, assim, é isso as possibilidades que eu tenho no menu. Então, assim, imagina que eu tenho, sei lá, como se fosse um menu de restaurante. Né? Então, a gente tem várias opções do que a gente precisa fazer para o paciente. Né? E a gente tem o que ele quer. Né? O que ele quer. Então, sempre o que ele quer vai ser deixar de ouvir. Será que nesse menu que eu tenho, como se fosse um restaurante, das opções, será que é suficiente para entregar o que ele quer deixar de perceber? Ou será que eu preciso de várias opções do menu para eu conseguir entregar o que ele quer? Entende? Então, eu acho que se a gente começa a entender dessa forma, a gente começa a perceber que o que ele quer muitas vezes não é exatamente o que a gente consegue entregar de primeira. Que, por exemplo, se o paciente tem uma perda de audição, e ele fala, eu tenho zumbido, a gente sabe, ele tem o zumbido muito provavelmente por causa dessa perda de audição. Será que a gente corrigindo única e exclusivamente a perda de audição, ele vai ficar sem esse zumbido dele, que seria uma das opções do menu? Ou será que ele precisa de alguma outra coisa que tem no menu para que a gente consiga chegar mais perto do que ele tanto quer deixar de perceber? Perfeito. Então, o que a gente tem percebido, né, é que é a nossa experiência, que a gente habitualmente precisa entregar mais de uma opção do menu para que ele consiga o objetivo dele, Perfeito. Que é deixar de perceber. Então, voltando ainda para fechar a história desse objetivo, é claro que no dia que a gente, se é que isso vai acontecer, a gente tiver ali uma solução, a gente conseguir garantir que ele não vai mais escutar, isso é o perfeito, é o que todo mundo quer. Mas hoje a gente sempre fala, né, que o tratamento que sempre existe, sempre é possível melhorar, não só melhorar de forma parcial, mas estar bem a ponto de se tornar o zumbido algo desprezível, né? Isso é bastante possível e bastante frequente, embora alguns pacientes realmente deixem definitivamente de perceber, né? Mas o que a gente consegue falar de forma mais segura é que a gente consegue levar a essa situação de não desconforto, de tornar algo desprezível. E isso é interessante, porque isso não é raro, embora todo paciente que chega com sofrimento pelo zumbido, ele não consegue, num primeiro momento, perceber isso. Ele falou, só vou conseguir ficar bem quando eu deixar de perceber. Isso. E muitas vezes, até me conta se isso acontece na sua prática, quando a gente começa a conversar e ir atrás na história, que bom que ele está ali acreditando e com esperança no tratamento, mas a convicção dele é que ele só vai ficar bem quando ele não ouvir. Às vezes a gente volta rapidinho na história e ele fala que ele já tem o zumbido há 20 anos, 10 anos, e que só a partir de tal data desse ano, ou de sei lá quanto tempo atrás,
o zumbido passou a incomodar mesmo. E aí, mas então, e se ele voltasse a ser como era lá atrás, que você nem percebia? Às vezes ele não se dá conta de que, às vezes, esse mesmo paciente que só acredita que ficará bem se não Sem ouvir nada, ouvir. às vezes ele já passou por essa situação. E ele mesmo Isso. não olha mesmo. Mas, então, assim, só para a gente fechar essa questão do objetivo, é claro que se a gente puder levar a não percepção completa, a gente fica muito feliz. Mas isso não acontece com todos e nem por isso a gente deixa de ter a nossa certeza e convicção de que é possível melhorar e de que vale a pena tratar. Né? E um Isso. paciente bem tratado fica feliz e ele mesmo muitas vezes se dá alta. Ele fala, não, tô ótimo, tô nem lembrando, tô vivendo minha vida. Ou seja, Isso. sucesso. Né? Porque assim, ó, o que a literatura traz e é o que a gente vê na prática. A gente tem o quê? Mais ou menos, varia o que a literatura traz. Sei lá, 10 a 20%, vamos deixar ali mais redondo, chegam nessa cura. Só que a gente tem lá 80 90% das pessoas que não chegam tão facilmente à cura, certo? Ou seja, eles continuam ali percebendo. Só que daí, nessa questão de perceber, é o que você muito bem falou, a gente vai dividir o que é perceber e o que é se incomodar. Ou seja, existe a percepção do volume em si, do zumbido em si, e existe a reação que o paciente apresenta pelo fato de ouvir. Então, é aquilo que eu sempre digo, que a gente fala. O raciocínio habitual do paciente é: eu vou deixar de me incomodar se eu deixar de ouvir. Só que se a gente inverte e fala, se eu tratar o meu desconforto, se eu tirar o meu desconforto, mesmo se eu perceber, como eu não estou incomodado, então aquilo que eu percebo não me incomoda. Esse é um outro raciocínio que ele é correto. Então, assim, o que a literatura traz e a nossa experiência também? O que se faz para deixar de perceber ainda não está tão certo. E o que se faz para deixar de se incomodar, isso sim está mais certo. Então, as respostas para tratar as reações do zumbido, isso já está mais catalogado, já está mais muito bem estudado. Né? Agora, o que se faz? Qual é o passo a passo? Voltando para o menu, a ideia do menu. O que eu preciso do menu? Qual é a somatória de opções lá no menu que eu preciso fazer para deixar de perceber? Então, isso está ficando cada vez mais claro, ou seja, a gente tem que fazer múltiplas ações. Né? Então, assim, são ações em sequência, para que daí esse objetivo, que é o grande objetivo de deixar de perceber, seja mais facilmente alcançável, ou mais possivelmente, facilmente, nada, no zumbido nada é tão fácil, né? Mas assim, tirando esses 10 a 20% das pessoas que facilmente chegam na cura, que é a não percepção, a gente tem um monte de gente, né, que é aí 80, 90%, que tem as suas dificuldades pelo nível de complexidade que o zumbido apresenta, né? Perfeito. E aí, concordando com o que você falou, e agora eu acho que era o objetivo, né, principal aqui desse episódio, é onde a gente quer entrar um pouquinho mais, eu mudaria um pouquinho o que você falou. Eu normalmente faço, acho que você também, de forma associada, muitas vezes ao mesmo tempo. Pode Porque ser. quando a gente fala na complexidade do zumbido, claro, tem a complexidade da fisiopatologia, que é complexa assim, mas hoje já é muito mais compreendida. A grande complexidade, na minha opinião, é de o que fazer para cada paciente. Uma coisa é eu entender lá no artigo, no livro, e isso já está bem aceito. Essa complexidade, ela é do entendimento da fisiopatologia, é complexa assim, mas já está entendida, já está ali destrinchada. Claro que todo dia a gente tem novidades, né, que enriquecem esse conhecimento, mas isso já está destrinchado. Agora, o que é complexo e difícil na prática, mesmo para quem tem todo o conceito já estudado, é a aplicabilidade e é o que para cada paciente, em qual momento e qual ferramenta escolher, né? E muitas vezes, é claro que quando a gente fala em se são muitas ferramentas, é porque não tem uma que resolva todos os casos. Isso. E a gente pode pensar, né, que tudo que tem muitas teorias é porque não se conhece muito bem, tudo que tem muitas ferramentas é porque também não tem uma que sozinha resolva. A gente pode pensar nisso com um olhar frustrado de, poxa vida, não tem nada que seja tão bom. Mas a gente pode olhar também por outro lado, que é o real mesmo, né? Nós somos seres complexos. O zumbido, ele é uma manifestação de um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, não adianta eu querer tratar coisas diferentes, por mais que elas levem a um resultado final, que é uma sensação que me incomoda, mas se isso vem de ativação
né, ou de alteração, de disfunção em vários, inclusive sistemas, né, do nosso corpo, Isso. no mesmo sistema, alterações diferentes, mas até de sistemas diferentes. Então, como que eu vou querer, com uma chavinha só, resolver tudo isso? Eu Isso. brinco muito aqui no consultório que a gente aperta parafuso, claro. Às vezes a gente acha condições de doença que precisam ser tratadas, a gente acha alterações auditivas que precisam, e aí não tem, muito como a gente fugir. Ó, Mas, de um modo geral, a avaliação ali do indivíduo e escolha de ferramentas que vão ser boas para cada caso, isso tem que ser complexo. A gente está falando de complexidade. O indivíduo isso ser que humano é você complexo. falou. Isso que você falou de ser associado, então assim, eu deixo muito a critério do paciente. Então assim, a gente vai fazer sequenciado, a gente vai fazer associado. Tem paciente que prefere fazer associado. Então assim, que seria o quê? Vamos dar nome a isso aí. Então seria o paciente assim que precisa de alguma abordagem auditiva, que daí vai ser ou fazer uma terapia sonora, ou colocar uma amplificação, ou fazer um procedimento cirúrgico, se for o caso, quando tem indicação de cirurgia, né? Que a gente vê mais, assim, são as otoscleroses quando chegam para a gente, que daí tem indicação cirúrgica, que muitas vezes, de fato, eles nem precisam de outras coisas mais depois que passa pela cirurgia, né? Mas aí vamos imaginar que é um paciente que precisa de aparelho de audição. E daí vai, o quanto que o aparelho de audição consegue agregar? Será que só isso? Aí vamos lá. Abordagem fisioterápica ou odontológica, que o paciente precisa em associar. Então, vai fazer na sequência? Vai fazer uma investigação sequenciada ou vai fazer associada? A abordagem psíquica, no formato TCC, será que ele vai fazer em sequência ou vai fazer associado? Então, isso, depende do paciente. Ao mesmo tempo, a literatura fala das abordagens bimodais, né, que seria fazer duas coisas simultâneas. Mas quando fala em bimodalidade, é você fazer as duas coisas, mas exatamente, instantaneamente, no mesmo momento. Então, assim, isso é mais difícil, a gente tem que usar de outras estratégias para poder fazer isso. Caso contrário, vai ser ou na sequência ou associado. Que, sinceramente, eu não vejo grandes diferenças. Eu tenho paciente nas duas situações. E eu não sei se isso é tão impactante, entendeu? Agora, assim, o que eu percebo, o do impacto mesmo, do grande objetivo a ser chegado, o que altera mesmo são situações mais psíquicas barra psiquiátrica e até questões de personalidade que fazem o paciente, que isso não é bom ou ruim, isso não é crítica, não é nem um julgamento, mas na verdade é característica do paciente, de que ele tem uma demanda maior para que a entrega total seja feita, ou seja, ele só para quando a não percepção for alcançada. Concordo. Eu acho que quando a gente tem um paciente e a gente já enxerga nele, né? Enquanto a gente está conversando, já fala, nossa, isso seria interessante, isso seria. Tem uma frase que eu costumo até brincar com o paciente, que eu falo, quando a lição de casa é demais, a pessoa não faz. Então pode ter todo o Isso. conceito, mas é difícil demais. Assim, seria ótimo, sim, mas assim, é difícil, é caro, demanda tempo. Então isso é uma coisa. Por outro lado, às vezes a gente pegar uma ação de forma isolada, às vezes a gente queima carta, porque às vezes a gente não tem o melhor benefício com ela, e o paciente fala, eu fiz e não melhorou. Ou então eu fui, não, me falaram que era isso, e aí eu vejo isso muito comum com os pacientes que têm um componente somatosensorial, mas os mais complexos. Então, um somatosensorial que é um filezinho, que o paciente vai lá, às vezes, quase que tomar um banho morno, trata, né? Uma sessão de. Mas os mais complexos, que tem muito componente somatosensorial, mas que tem a parte psíquica, o que já vem de mais tempo, aí ele fala assim, eu fui no otorrino e ele achou que era bruxismo, me mandou pro dentista. Eu comecei a tratar, não resolveu nada. Ou então ele fala assim, eu até percebi alguma coisa, mas depois não melhorou mais, e aí ele fica descrente naquilo, que na hora que a gente vai ver, fala, olha, isso era um componente importante, que merecia ser tratado, mas junto com mais outras questões. E às vezes o paciente já fica até com certa resistência. Isso aí eu acho que falta um pouco, mas aí é da vivência mesmo, da gente entender tudo que é o zumbido. E quando a gente, voltando um pouco lá atrás, no conceito, na fisiopatologia, que muitas vezes o paciente fica perdido, o paciente, até os profissionais, será que o seu zumbido é
muscular, seu zumbido Aí a pessoa fica apostando uma coisa, aí o coitado do dentista fica com a batata Isso, quente na mão de resolver isso. o zumbido do paciente. Fala, ó, me falaram que esse zumbido é bruxismo. Aí o dentista vai lá e trata com todos os recursos que ele tem, e às vezes realmente o paciente tinha essa indicação de fazer esse tratamento, e aí ou não melhora nada, ou até dá alguma coisa, mas não era o que precisava. Ou o É, paciente vai para um fisioterapeuta e fala assim, não, me falaram que o otorrino falou, e assim, lavei, o otorrino lavou as mãos, mandou, falou, é soma é. sensorial, deu um montão de alteração aqui, vai para lá e lava minhas mãos, porque é do físio. Aí o físio trata, coitado do físio, fica com a batata quente. E aí isso vai levando frustração, Isso. descrença. Mas a Então, ideia então, no mínimo, só para assim, eu acho que no é, mínimo essa associação de sempre, se eu vejo muitos pontos que mereçam ser corrigidos porque eles estão interagindo, mesmo que a gente não entre com todas as ações ao mesmo tempo, que esse entendimento e os combinados que sejam feitos assim nesse sentido de é. orientação. O que eu explico para o paciente é o seguinte: vamos pegar esse gancho aí que você falou. O paciente passou no dentista, ele tem o diagnóstico lá de bruxismo ou disfunção de ATM, ele vai tratar, ele tratou. Aí volta dizendo: olha, eu tratei, já estou fazendo tudo certinho, do jeito que o dentista falou, mas o meu zumbido está aqui. Então, a resposta que eu dou para o paciente é tipo: legal, calma, você precisa de mais. Então, assim, não é que isso que você fez deu errado e o olhar foi errado, o diagnóstico está equivocado, não. É que você precisa de mais coisa para o objetivo da não percepção ser alcançado. Essa é a ideia. Ou seja, volta para a ideia do menu e não fala. Você escolheu lá alguma coisa para comer. E aquilo lá não foi suficiente, não encheu sua barriga. Aí você vai comer outra coisa a mais. Então é a mesma coisa para o zumbido. Eu fiz alguma coisa, mas eu continuo com o zumbido, esse zumbido está ruim. O tratamento foi errado? Não, ele não foi errado. Mas você não, isso não é suficiente para o grande objetivo de deixar de perceber. O Na minha raciocínio tem, opinião, nem para deixar de se incomodar, né? Assim, então, nem para assim, deixar de se só para a gente incomodar. falar que a gente não está falando Nem só do desaparecer, e do isso. tratamento do objetivo que nós alinhamos já aqui inicialmente. Ó, Isso, vamos tratar para melhorar e ver qual vai ser, né, o desfecho, mas acreditando na melhora. Se vai desaparecer, ou se vai melhorar, se vai tornar desprezível, enfim, isso. só para a gente Porque o pontuar isso. paciente, tem parte desses pacientes, que é aquilo que eu falei da personalidade, depois que eles deixam de se incomodar, como a percepção habitualmente cai muito, mesmo que não suma, esse paciente ele vira a página do zumbido e acabou, ele vai viver a vida dele. Só que Exato. daí tem um outro lado que não, que ele fala assim, não, eu não estou incomodando, mas também não quero ficar com esse zumbido. Não tem alguma coisa mais para você fazer? E aí a gente vai lá para mais coisas no menu. Então, assim, se o paciente coloca isso eu vou dizer assim, paciente profissional, né? Então, assim, o que será que tem nessa salada, sabe assim? Entendeu? Assim, então tem muita coisa para ser vista, ser corrigida, e eu acho que assim, se a gente olha, na verdade, isso é um raciocínio que eu tenho colocado assim mais recentemente. Se a gente olha, na verdade, para o paciente do zumbido, que ele precisa, na verdade, ser reabilitado e não curado, até o momento que a gente tem, assim, ok, eu não vou dizer, tem paciente que de fato a gente consegue entregar a não percepção, que daí, consequentemente, né, ele também, se ele não está ouvindo, ele também não está se incomodando, então ele volta para a vida dele sem perceber nada e some e acabou virar a página do zumbido. Só que tem paciente que a gente não consegue isso, né? Então, assim, o que eu preciso fazer, né, nesse arsenal de possibilidades, de disfunções, como que eu vou reabilitá-lo para ele conseguir virar a página também mesmo que ele continue percebendo. Uhum. Entende isso? Então, veja se faz sentido para você, porque para mim cada vez mais tem feito isso. Assim, a gente não está, muito pelo contrário, né? Assim, a gente vai deixar esses pacientes, esses 80, 90% dos pacientes, como se fossem abandonados sem abordagem, sem ações, sem terapeuta. Não, a gente vai cuidar. Mas sempre com o intuito de reabilitar. Reabilitar. Perfeito. Porque no que você vai reabilitando as áreas que estão disfuncionais, você vai cercando esse zumbido, né? E vai reabilitando o indivíduo de uma certa forma, no total, para que ele ou deixe de perceber, ou continue percebendo, mas não se incomodando com aquele barulho. Perfeito. Até por isso que eu brinco com os pacientes, fala que a gente aperta muito parafuso. Às vezes tem várias coisinhas disfuncionais e todas as questões que estão disfuncionais a gente precisa tratar.
seja pelo zumbido, seja pelas outras consequências que vêm. Porque quando a gente quando a gente recebe um paciente com zumbido, a gente faz uma investigação e às vezes aparece coisa que a gente nem imaginava e que talvez nem faça parte da história do zumbido, mas se achou, precisa ser tratado. Se é uma disfunção, e se isso tem um potencial de influenciar no zumbido, isso precisa ser corrigido. Qual que é o peso disso, né? Se é real ou não, ou se é real, mas é pouca participação, a gente vai saber depois. O fato é que a gente ajusta tudo que tem indicação. Fora isso, tem outras terapias que aí são coisas mais específicas. Vamos tentar, por exemplo, fisioterapia, por exemplo, eu não acho que é uma coisa que é opcional. A pessoa tem indicação ou não tem. Não que ele só vai melhorar com isso, mas olha, esse paciente ele vai se beneficiar e está muito importante. Qual que é o melhor tratamento para isso? Bom, nesse caso, a fisioterapia. Então, fora essas questões, e outra coisa, paciente que tem uma disfunção metabólica, que está com a glicose alterada, ele precisa ser tratado. Isso. Tem paciente que até fala, nossa, minha vida melhorou muito depois que eu descobri o zumbido, porque agora eu faço atividade física, eu não tomo mais medicamento para glicose porque eu mudei minha dieta. Então, assim, até isso acontece, né? De vez em quando a gente ouve alguns relatos que são até surpreendentes. Mas o que está realmente alterado precisa ser tratado. E aí, e muitas vezes o tratamento vai girar em torno desses ajustes, porque tem pacientes que chegam com muitos desequilíbrios. Isso. Tem pacientes que a gente trata isso tudo e ainda assim não é suficiente e a gente tem outras ferramentas. Aí a gente vai para terapias específicas. Vamos fazer uma terapia sonora associada vamos fazer neuromodulação. Então, outras coisas que aí são ferramentas que a gente vai escolher de acordo com a nossa experiência, com a abertura do paciente, com a intenção do paciente, com a disponibilidade do método, né? Então, são coisas que a gente tem que avaliar individualmente. Então, sempre o leque é muito grande, mas não tem... na minha opinião, não existe nenhuma terapia que vale para todo mundo. Vão ter pacientes que vão se beneficiar mais de um ou de outro. Para mim, o que vale para todo mundo é o checklist que a gente tem que fazer sempre, né, com o paciente do zumbido. Investigar a via auditiva, doenças associadas, distúrbios metabólicos, distúrbios psíquicos, emocionais, o que é distúrbio tem que ser tratado, corrigido. Isso. Você vai olhar a saúde, né? Você vai cuidar da saúde do paciente, né? Ao mesmo tempo, né? Isso. Que isso aí eu sempre chamo assim, todo esse envolvimento da inflamação do corpo, da neuroinflamação, né? Sim. A neuroinflamação fazendo parte da própria fisiopatologia do zumbido mesmo, né? Desorganizando isso, né? Então, assim, quanto mais a gente olha o paciente como um todo, a gente é médico, né? Então, assim, a gente vai olhar e vai cuidar do paciente como um todo. Sim. Sabendo que a gente tem um diagnóstico, né, a encontrar, né? Mas, ao mesmo tempo, olhando o paciente como um todo, para ver se esse grande objetivo aí, ou que objetivo é esse que o paciente, né, tem, né? Para que a gente consiga, de fato, alcançar, né? É uma complexidade que a gente consegue fazer muita coisa, né? Sim. E tem alguns pacientes, né, que realmente esses ajustes dos distúrbios, das alterações que a gente acha ali no exame físico ou no exame laboratorial, esses ajustes já são o tratamento do paciente. Tem alguns que sim, para outros não. Para outros esse é uma parte, mas que é necessária porque faz parte dos gatilhos, dos fatores de piora. Então a gente precisa isso, mais outras estratégias que vão ser combinadas, né? Sejam estratégias comportamentais, envolvendo outros profissionais, inclusive, algumas vezes, ou envolvendo mindfulness, meditação, atividade física, né, neuromodulação, aí passando até para coisas mais complexas. Tem coisas que vão ser escolhidas ali num conjunto, de acordo com o nosso arsenal e com a nossa experiência e a própria aceitação do paciente. Tem outras coisas que invariavelmente precisam ser corrigidas. Né? Eu acho que para resumir esse episódio, acho que eu resumiria dessa forma. A gente tem essa intensidade do volume, né, o quanto que o paciente percebe, e a intensidade do desconforto, ou seja, o quanto que ele se incomoda. Né? O que o paciente quer chegar? Onde ele quer chegar? Ele quer simplesmente deixar de se incomodar, ou seja, ele quer tirar a reação, ou ele quer ficar de fato sem ouvir? Né? Porque nem é todo paciente que quer de fato ficar sem ouvir.
Se ele já não se incomoda, ele já se dá por muito satisfeito, né? Aí vamos lá, em cima disso aqui tudo, será que a gente vai fazer uma única coisa? Ou será que a gente tem que fazer uma série de coisas somadas? Essas coisas somadas, elas vão ser associadas, como a gente falou antes, ou sequenciadas, né? Então, para que daí a gente consiga. E outra coisa que a gente não falou é o tempo que o paciente precisa para que tudo isso aconteça. Porque tudo vai depender, né? Dessa dinâmica central. Você, Sandra, normalmente faz associado ou não? Agora aqui para simplificar Para arrematar geralmente você a fé. faz. Eu acho que é meio a meio, vai. Eu acho que é meio a meio. Porque assim, se o paciente. Tem paciente que fala, vou fazer tudo de uma vez só. E tem paciente que fala, eu não tenho tempo nem tenho dinheiro. Vou fazer uma coisa por vez. E daí, aí em cima disso até onde a gente vai. Então, assim, quanto mais coisa eu vou oferecer para ele das coisas que a literatura traz que faz algum sentido a gente fazer para o paciente. E outra coisa, a gente tem que saber o que cada coisa pode entregar. Eu sempre falo isso. E o tempo que cada uma leva para entregar um benefício. Né? Então, você tem que ter uma paciência. Mas aí, então, só para arrematar de forma que faz sentido para mim, talvez ajude na compreensão, mas também você pontue aí da forma como você pensar. O que eu acho que sempre precisa ser feito é que a gente precisa sempre abordar aspectos diferentes do zumbido. Tendo a certeza de que o paciente está entendendo o que a gente está fazendo e tudo que envolve o motivo da gente estar fazendo aquelas escolhas, né? Então, não dá para a gente sair fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente tem que olhar para aspectos diferentes ao mesmo tempo. Falar, o zumbido é só emocional, vai fazer terapia, não cuida da musculatura e ele tem um baita componente somatosensorial. Nem o inverso. Então, a gente tem que estar sempre pensando num todo, pensando no indivíduo, mas escolher de forma racional. Uma coisa que você falou que me fez lembrar de... por exemplo, um paciente que está muito incomodado do ponto de vista psíquico pelo zumbido e tem questões somatosensoriais que estão muito evidentes clinicamente e às vezes não estão. E muitas vezes acontece o seguinte, ele está muito inquieto, aí eu mando para avaliação fisioterápica. Ou assim, somatosensorial, a muscular, lá que daí engloba o dentista e engloba o fisioterapeuta. E ele piora, porque pode acontecer. Então, o que acontece muitas vezes com isso? Então, assim, eu sempre falo, eu sempre aviso antes, porque existe um risco em potencial da piora no percurso do tratamento. Só que se o paciente está muito inquieto do ponto de vista psíquico, ele não tolera aquela piora. Porque daí já está ruim, aí vai piorar. Isso, então, aí muitas vezes eu aborto a abordagem somatosensorial, né, a muscular. A gente tem que melhorar, deixar ele melhor, mais estruturado do ponto de vista psíquico, para daí eles voltar para a ideia somatosensorial. Concordo. Então, isso aí... Isso acontece também comigo. Acontece. O paciente tem que ter condição até de receber esse tratamento. Eu concordo. O aparelho auditivo é a mesma coisa. Às vezes, quando coloca o aparelho de audição, piora. Sim. Então, às vezes, para um pouco, deixa passar um tempo e faz teste de novo. Sim, porque daí, ou então força, depende do paciente. Tem paciente que fala, tá ruim, mas eu vou, porque esse é o caminho. Então, e tem paciente que fala, vou suspender, calma, não quero, assusta, volta, recua, para depois a gente tentar de novo. Sim. Então, isso tudo é possível de acontecer, né? Eu acho que eu concordo plenamente. Já aconteceu, inclusive, mais de uma vez, de ter que voltar atrás. Tanto de falar, não é o momento, mas também de voltar atrás. E, às vezes, o paciente, mesmo a terapia, a psicoterapia, TCC, às vezes o paciente precisa estar medicado primeiro, porque ele está tendo reações ali, né, até autonômicas, reações físicas, que fora o emocional, que ele precisa minimamente ter controle até para seguir num esquema de terapia ou de mindfulness, por exemplo. Então, isso eu concordo. Eu acho que sempre, então, a gente tem que pensar conceitualmente em entender o indivíduo como um todo, né? E a estratégia vai ser de acordo com cada um. Isso. Acho que a gente conseguiu resumir bem, né, Sandra? Assim. Acho que sim. Acho que esse episódio é mais para gerar uma reflexão, né, para o paciente e ele perceber que ele tem uma condição que vai demandar dele, né? Tem pacientes que são pouco demandados, mas tem paciente que é muito demandado. E essa demanda pode ser de meses, pode ser de anos. Quanto mais o paciente se envolve, tem disciplina para o processo, né? Que a gente, se a gente entende dessa forma também, ele vai passar por um processo, é uma jornada o tratamento do zumbido, né? São etapas a serem vencidas. E que muitas vezes essas etapas têm que voltar. Que é isso que a gente falou, você vai, mas você tem que fazer de novo.
Então, assim, tem que ter um nível de paciência e, sabe, assim, e disciplina, né? É paciência, tem que ter muita E aí, por paciência. isso, entender, né? Entender, Isso. estar consciente. E aí, o grande objetivo do nosso Zcast, que é passar informação. Né? Exatamente. Acho que... Excelente, excelente. Então, novos episódios estão por vir aí, né, Lígia? Isso aí. Continuem nos acompanhando. Obrigada aí pela presença em mais um episódio. Obrigada, Sandra, por mais um bate-papo. E até o próximo. Até o próximo episódio. Nos vemos em muito breve. Zcast, tudo sobre zumbido.